Boa noite, queridos amigos, amigas, não é? Conhecidos, pelo menos talvez de vista, ou pela primeira vez aqui estamos, né, para falar sobre a doutrina espírita. Eu sou Miguel Brambila, sou trabalhador aqui da Casa Espírita, né? Quero dar boa noite aos internautas também que nos acompanham aqui pelo Facebook da nossa casa, Harmonia e Luz. Hoje nós vamos falar sobre o Consolador Prometido. E é um tema bem interessante que vai nos ajudar muito, eu tenho certeza disso. Então, agradecendo a presença nas nossas proteções invisíveis, nossos anjos da guarda. Vou pedir que nós façamos uma pequena oração juntos, fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a um nível de leveza, de compreensão à vontade de Deus, de paz, de oxigênio puro, de luz. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que leve a nossa oração a Deus, pedindo força e coragem para que ultrapassemos essas horas de tribulação. Assim, com a vontade de Deus, que é o nosso guia, nós seguimos mais um pouco, tendo a certeza de que estás a nos proteger e nos consolar. Seja feita a tua vontade, que assim seja. Nós vamos falar então sobre o Consolador Prometido, que é o tema da exposição. Eu vou ler um trechinho aqui do consolo da irmã Sheila, psicografado. Nada temas, irmão de jornada. Abençoa a prova redentora que te eleva e equilibra. Quando a subida se fizer mais difícil, faze uma pausa, adentra o santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Recebe cada amanhecer como promessa de novas vitórias. Prepara-te para o repouso noturno como quem segue novos aprendizados na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas. Segue e confia, abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência, onde te sentirás seguro e feliz, porque ali habita o Pai. Irmã Sheila. Olha que interessante, não é? Quando nós encontramos palavras assim e conseguimos senti-las, né? Porque por muito tempo nós atravessamos a sombra da incredulidade na nossa existência, seja ela espiritual, seja ela aqui, reencarnados neste plano, e até esquecidos, às vezes, das nossas origens espirituais. Felizmente, já temos mais aceitação das leis de Deus baseadas na reencarnação, que é chave da doutrina do Cristo. Há um planejamento para que isso nos traga esperança. É difícil falar em esperança diante dos acontecimentos presentes. Mas não é a primeira vez que isso acontece no nosso planeta. E não será a última, infelizmente, ainda. Somente uma vontade de raciocinar com total entrega de valores pessoais na vontade de Deus é que nos vai fazer ter a certeza de que o governo oculto que está a nos governar no universo inteiro, criado por Deus, ainda está nos protegendo e nunca nos abandonará. Todos estão abalados e é natural que assim seja. Jesus chorava. Chico Xavier se emocionava muito facilmente. Não se trata de banalizarmos a dor do próximo como se não fosse nosso irmão. Muito pelo contrário. Não se trata de negar os acontecimentos como se fossem algo distante
de possíveis proximidades até das nossas próprias realidades, como se não vivêssemos no planeta. Seria até mesmo digno de considerar uma insanidade. Então não é o momento mesmo de estarmos a julgar a dor do próximo. E nunca foi, aliás. Jesus jamais fez isso. Em nenhum momento Chico Xavier apontaria na lei de causa e efeito os motivos daquele irmão que está sofrendo. Mas abraçá-lo na sua dor e ser solidário é o que nos torna mais fortes, inclusive. E assim, cada um de nós, eu falo por mim, é claro, pelas experiências que vivo ao longo da minha existência, de dor e de alegria e de consolo, quando, mesmo sendo espírita e exercitando, pelo menos dentro dos limites da minha própria dificuldade em avançar em muitos pontos, meu pai desencarnou em 2013, e eu sou filho único homem, estava lá eu, né, atendendo as questões, depois de uma semana de hospital. Mesmo crendo na reencarnação, é uma despedida. Nem todos os familiares são espíritas, é um sentimento de derrota quando alguém vai ao hospital e você sai com ele desencarnado. Então, é evidentemente que eu estava triste. Cada abraço que eu recebia era um conforto, mesmo eu sabendo que eu não via a presença material de Jesus ali, não via a presença de Deus naquele momento, mas eu sabia que ali estava o corpo, né, exausto de idade, que não era nem a primeira nem a última encarnação daquele ser que me deu aqui a vida na carne, que vivemos histórias de alegrias, de tristezas, por mais de 40 anos, e que nos reencontraríamos mais cedo ou mais tarde, porque a vida é eterna. E assim, sabendo que a vida é eterna, é que Jesus nos prometeu mais clareza nessa consolação quando ele disse que venceu ao mundo e venceu a morte, inclusive, né? Porque na história escrita pelos evangelistas, né? E também depois consagrada pelo espiritismo e pela mediunidade, aonde se enxergam os espíritos, Divaldo Franco, Chico Xavier, muitos médiuns de efeitos físicos passaram a ver a realidade do mundo espiritual com mais clareza, inclusive. Jesus apareceu para os apóstolos e ficou 40 dias vivendo materializado. Não é? Para outras religiões, né, o Pentecostes, chega lá, aqueles momentos lá, onde Jesus volta ao plano espiritual. Santo Tomé não acreditava muito. Apareceu lá Jesus para Maria Madalena, depois de ter sido crucificado, todo mundo viu, o Longinos, não é, que terminou com aquele sofrimento usando a lança, não é, para que houvesse o desencarne. Aparece Jesus vencendo a morte e deixando todos, né, embasbacados. Né, todo mundo, principalmente os romanos, né, que achavam que tinham resolvido o problema, e os hebreus daquela época, que achavam que estava tudo certo, que tinham se livrado daquele líder revolucionário, num julgamento, né, que não fazia nenhum sentido justo para Jesus e para a doutrina cristã. E foi a maior prova de humildade e de força que Jesus deu quando disse que o seu reino não era deste mundo. E que aqueles que o seguissem encontrariam essa compreensão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Qual é o caminho, não é? O caminho é aquele que ele dizia para as pessoas que ele estava próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nós podemos repetir isso ao infinito, porque ele mesmo nos disse, são leis eternas do universo, que nós vemos aqui agora com mais tecnologia, o universo se expandindo, que as suas palavras não passariam. Passaria o Império Romano, que foi derrotado pelos bárbaros, passariam outros governos, não é? Outras ideias materialistas, falsas profecias, falsas ilusões de verdade, mas as palavras de Jesus não passariam. E não passaram. Ele está nos auxiliando, mesmo diante dessa dificuldade que nós estamos vendo. Mesmo diante da tristeza de irmãos que estão aí sob condições adversas, sejam ricos ou sejam pobres, enfrentando dores e sofrimentos que aparentemente, né, não terão fim, se não pensarmos do ponto de vista
de que o exemplo de Jesus ao vencer aquela crucificação é quase que o mesmo que nós temos que ter sentido e significação ao vencermos as nossas dificuldades. A primeira coisa que pode se lembrar que nos iguala como sociedade é a saída do corpo. São duas coisas, o nascimento igual para todo mundo. Não existe norma, né, seja rico, seja pobre, nós vamos nascer da mesma lei, que é a lei de Deus biológica. O desencarne também. E nós não falamos mais morte. Sair do corpo é inevitável, todos nós vamos sair, de uma maneira ou de outra. Então cada um de nós traz uma linha evolutiva que, à medida que nós fomos ampliando o nosso conhecimento daquilo que Jesus chamou de o Consolador Prometido, eu já vou falar disso, vai nos dar raciocínio sobre a fé. Vai nos tirar a sombra do mistério e vai nos aproximar mais da constituição do governo oculto de Deus, que já não é mais tão oculto assim, porque é um planejamento da nossa evolução. Nós viemos evoluindo ao longo dos tempos, criados por Deus. Este planeta tem um projeto divino. As primeiras noções de espiritualidade vieram com Moisés, os 10 mandamentos, através da mediunidade, né, quando ele subiu lá ao Monte Sinai, recebeu dos espíritos normas que a partir dali seriam regras e que eram os 10 mandamentos, e até hoje eles são válidos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus disse, eu não vim descumprir a lei, vim fazer com que ela se cumpra. E disse que ninguém poderia vir ao reino de Deus se não nascesse de novo, que significa reencarnação. João Batista era o profeta Elias reencarnado. Ele tinha perdido lá a razão em uma existência, naquela outra existência, por a sua maneira mais violenta até de pregar, acabou sendo degolado. Mas havia ali uma lei de causa e efeito também. Lembrando sempre que não se banaliza a dor de ninguém. Lembrando sempre que nós precisamos, sim, ser empáticos com a dor. E Jesus deu esse exemplo. Quando, ao livrar a mulher que estava sendo acusada de adultério injustamente, e pelos hipócritas ali ao seu redor seria apedrejada, a libertou daquele círculo vicioso de uma sociedade hipócrita e disse, eu também não vou te julgar porque Deus não vai te julgar. Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. A palavra pecado, no sentido de lei de causa e efeito, pode ser vista como ação e reação. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que eu gostaria de receber, pública ou secretamente. Então está escrito nos livros espíritas, principalmente nas obras de Allan Kardec, aquilo que nós precisamos aprofundar para entender a dor do próximo e a nossa própria dor, né? Para encontrarmos nisso tudo o significado do amor. Porque senão é masoquismo de Deus nos fazer sofrer sem um sentido pedagógico nisso que não seja nos dar liberdade de escolha. Não foi Deus que criou as nossas provações por castigo, por crueldade, porque Deus é bom. É nós que, por liberdade de escolha e escolha mal feita, colocamos, né, obstáculos na nossa própria evolução que acabam, pela sabedoria de Deus, sendo, através da lei de causa e efeito, lições e experiências que muitas vezes são amargas, é verdade, mas que vão nos fazer sair da zona de conforto que nos prende ao orgulho, às vaidades da matéria, ao primitivismo de estarmos achando, não é, que somente o milagre nos salva. Que nós temos que ser carregados como crianças, quando já podemos andar com pernas fortes. Há um planejamento astral, portanto, e não é somente neste planeta. Nós sabemos que Jesus dizia muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, mundos infinitos, e muitas dimensões de mundos, alguns que os nossos olhos não podem ver, mas que nós podemos saber que essa luz e essa energia é captável já, inclusive, por aparelhos eletrônicos ou por uma mediunidade de evidência ou pela intuição, e são reais.
como se apresenta no cinema já, o Nosso Lar, Os Mensageiros, aquelas realidades que estão nos livros de André Luiz, que nos dão um sentido de organização, aliás, muito mais saudável. Quando nós vemos que a sociedade organizada, diante, não é, da natureza em convulsão, consegue colocar mecanismos de socorro à disposição das pessoas flageladas, e se nós multiplicarmos ao universo infinito e a organização de Deus, veremos então essa mesma organização de forma perfeita. Aqui nós estamos tentando nos aproximar disso. E nessa causa e efeito, então, a Terra e tem o seu governo oculto, é um empreendimento divino que veio com a primeira lei, os 10 mandamentos. A vinda de Jesus Cristo dos mundos espirituais superiores nos trouxe a possibilidade de que, seguindo o exemplo dele, e ele mesmo disse, poderíamos fazer as coisas acontecerem com mais amor e bondade, como ele fez, e até mais, ele disse. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, né, poderíamos mover montanhas. Ou seja, enfrentar os obstáculos da vida com coragem e com a certeza de que a vida continua. Ele mostrou isso, como eu disse, eu repito, né, materializando-se em espírito, para ser tocado, para ser visto, e até mesmo se alimentou, quando o seu corpo, né, já não havia mais vida física naquela matéria. E ele não descumpriu as leis, ele cumpriu. E o Consolador prometido, que Jesus disse, eu vou mandar o Espírito de verdade vos consolar, não é uma figura individual. Não queremos aqui separar o Espiritismo de outras religiões, ou de outras ciências, ou de outra filosofia. Não é essa a realidade. Pensando justamente com isso, Allan Kardec, no século retrasado, XIX, tomou muito cuidado ao dizer que fora da caridade não há salvação, que é uma das variedades do amor, das manifestações do amor. Fora da caridade não há salvação, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ele comentou as possibilidades de amar. Caridade moral e caridade material. Nós estamos vendo tudo isso acontecer hoje. A caridade material são os cobertores, a comida, o aquecimento. A caridade moral é uma palavra de consolo, um abraço, uma amizade mais segura por aquele que está sofrendo mais do que nós naquele momento. É caridade moral, incondicional, sem esperar nada em troca. Allan Kardec tomou esse cuidado, porque existem muitas formas de se encontrar a Deus. Nós não podemos ser exclusivistas, achar que o Espiritismo é superior às outras religiões. Mas nos traz um consolo bastante claro, e aí se chamou Espírito de Verdade, ou seja, um grupo de trabalho que Allan Kardec liderou neste plano físico, da Sociedade Espírita de Paris, na época, recebendo mediunicamente, e ele colocou isso no Livro dos Médiuns, no Céu e o Inferno, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, todos eles válidos para que a gente estude, para que a gente se aprofunde, todos eles disponíveis, muito baratos e de graça na internet, inclusive, provando que existe a vida após a matéria, que a vida continua de verdade. E vejam que não tinha celular, não tinha como fazer filme, era na palavra e também na mediunidade, mas as pessoas dizem que isso muitas vezes pode parecer uma ficção científica, uma invenção, uma telepatia. Ele foi testado, tudo isso foi testado. Mas chegava lá o espírito e dizia para Chico Xavier, ou mais para trás para Allan Kardec, que ele tinha desencarnado tal dia, que o seu corpo estava enterrado em tal cemitério, e que tal pessoa, a única pessoa que ele tinha dividido tal segredo, iria o reconhecer de tal forma, e que do outro lado ele estava sofrendo, descrevendo. Então foram entrevistas mesmo, diversas, muitas, para provar que a vida continuava, não é? Muitas entrevistas, desde espíritos sofredores até espíritos iluminados. E ele explicou exatamente como deveria ser feito este diálogo. Não era para acreditar em todos os espíritos, porque muitos espíritos, como pessoas desencarnadas, poderiam não ter ainda o caráter formado nesse sentido. Classificou isso como umas 7 categorias de espíritos. Ou seja, formas de nós nos manifestarmos como espíritos no plano espiritual, de caráter, de evolução.
para que nós não ficássemos à mercê dos falsos cristos e falsos profetas que Jesus previu, nos tirando a possibilidade de nos consolarmos de que a vida continua, de que quando eu sair do meu corpo eu posso escolher ser um andarilho, eu posso escolher ser um obsessor, ou seja, ficar perturbando as pessoas, né, que me dê atração através do pensamento, ou eu posso continuar focado no meu progresso, procurar um lar no plano espiritual, uma casa onde eu vou morar, pessoas com quem eu vou conviver de uma forma totalmente natural, porque a natureza não dá saltos. Eu não vou virar um fantasma. Eu não vou deixar de ser aquilo que eu sou, minha memória vai continuar recente. Eu não vou, de repente, lembrar tudo que eu vivi nas vidas passadas, porque seria muito forte o choque de recordação. E Deus é bondade infinita. Então, sabendo disso, aqui também no Evangelho está as causas anteriores das aflições, o motivo de não nos recordarmos das causas das aflições, se não encontramos, então aquilo nos ensina a sermos sábios nessa questão de justiça divina. E é a justiça divina que nos faz pensar por que as crianças... Teve um caso que vocês devem ter visto milhares, né? 2 irmãs gêmeas, uma caiu na água, morreu afogada e a outra não. Por quê? São gêmeas, são iguais, nasceram da mesma mãe e do mesmo pai. Por que elas têm destinos diferentes? Materialisticamente, nós vamos achar que foi sorte ou azar. Mas não existe. Existe responsabilidade. Deus vai nos compensar por essa dor. Porque Ele vai nos ensinar que não tinha uma saída melhor para aquele momento, daquele espírito, do que deixar aquele corpo. Assim como, em outros momentos, os cristãos tiveram que deixar os seus corpos na arena, sendo enfrentados por leões. Não quer dizer que todo mundo que desencarna de uma tragédia vai virar mártir e vai virar cristão. Mas pode ser que sim. Pode ser que ali houvesse, por exemplo, a necessidade, e não é vontade de Deus, eu repito, que venham essas provações, porque é lei de causa e efeito, ou seja, você não, dentro de uma instituição onde há uma regra, você não fica à mercê das paixões de um Deus inconscientemente inconstante, né? Uma hora ele está bem, uma hora ele está mal e ele julga de acordo com a sua vontade. Isso eram os imperadores romanos que tinham a lei e faziam isso, né? Uma hora mata, uma hora perdoa. Deus é estável. Nós precisamos ir além de nossa própria condição material e estudarmos intuitivamente o mistério da fé para podermos entender a tragédia coletiva. E temos a certeza de que Deus ampara essas criaturas. Há planos de resgate, assim como no nosso lar, vocês viram, e se não viram, por favor, vejam. Foi em plena Segunda Guerra Mundial, havia um desencarne coletivo muito grande e todos eram acolhidos no plano espiritual, sem julgamento. A questão do karma, se mereciam ou não mereciam passar, isso é uma outra questão. Que nesse momento não nos cabe aprofundar, porque vai parecer que o Espiritismo então está banalizando a dor, achando que esses irmãos que sofreram mereciam sofrer porque tinham mau karma. Não é essa a questão. A gente não sabe. Pode ser que não. Jesus Cristo não tinha karma, por exemplo, e foi crucificado. Então, cada um tem um significado na sua evolução. O que nós temos que entender é que a caridade desse momento é exemplar. É bonita de se ver. E que essas pessoas que estão pagando as suas vidas amargas como forma de resgate do seu espírito para a luz, vão acordar, se não se revoltarem, né? Melhores do que quando aqui entraram. Esse é o objetivo da encarnação. A gente entra, sabe como entra, né? Porque os nossos pais nos contaram, né? Mas não sabe como vamos sair, né? Porque já exatamente para a gente não ficar apavorado, né? Esperando a hora de sair, né? E aí a gente, nesse tempo todo, nessa linha de tempo que nós estamos aqui, é buscar primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Vida após vida a gente vai dando uma patinada na lama, né, para concluir. Mas a gente vai aprender. E o Espiritismo, então, é esse consolo que nos mostra, através de mais de 400 obras psicografadas pelo Chico Xavier, pelos milagres de Jesus comprovados
pela possibilidade científica de cirurgias astrais, de até mesmo no Globo Repórter, num julgamento que um juiz aceitou através do espírito que se manifestou dizendo que aquele réu era inocente, que a vida continua, e é uma das obras do André Luiz. Não nos deixemos abalar, porque o que aqueles sofredores hoje pedem é coragem de quem não foi vitimado pela tragédia. Seja rico ou seja pobre. Né? O pobre ele se recupera mais rápido, porque ele não tinha tanta coisa assim material, já está acostumado com a tragédia, vai sofrer até menos. Muitas pessoas, infelizmente, que perderam negócios, perderam casa, podem até se suicidar, o que seria muito ruim. Então, de que adianta? Você imaginem, por exemplo, nós chegar no hospital doente e o médico começar a chorar junto com a gente, né? Ao invés de nos atender, né? Tirar o espinho, né? Então, nós temos que ser fortes e confiar e não nos lamentar. Não é o fim do mundo, Deus não vai nos desamparar, a vida continua, são pequenos ajustes da natureza e nós vamos nos reconstruir melhor. O consolador prometido que Jesus nos trouxe é justamente isso, de que a vida continua, que ele venceu a morte e que, né, nós vamos, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra, ele quis dizer, a felicidade. E os irmãos que ainda não querem buscar essa verdade, porque busca a verdade te libertará da dor, do sofrimento, da angústia, da desesperança, vão ter que andar até que um dia, né, voltem como o filho pródigo. Jesus deixou tudo tão claro, né? E sejam acolhidos por Deus, que é nosso Pai. Então eu quero deixar reticências, né, nessa questão. São muitos assuntos, assim o tempo nos limita, mas como uma mensagem, né, acreditemos que Deus está no comando do universo, que Jesus não nos abandonou e que Deus escreve certo por linhas tortas, é verdade. A vida vai nos mostrar isso um dia e nós vamos entender de alguma forma como isso vai ser para nós. Agradeço a atenção, né? Vou pedir que fechemos os nossos olhos novamente. Antes do passo eu tenho uns recados, mas vamos então pedir que Deus nos ilumine no sentido de aceitarmos a sua vontade, como tem no Pai Nosso, a resignação, a coragem de entendermos esse momento de impulso para que nós sejamos mais fortes e caminhamos no balanço do universo na direção da tua luz, querido Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por compreender a nossa imperfeição, a nossa intimidade, e que possamos nos transformar na tua direção. Que seja feita a tua vontade, Pai, e que assim seja. Então, eu quero agora, extraoficialmente aqui, a questão espiritual, agradecer aos irmãos que participaram do brechó, né, que teve o brechó aí agora no fim de semana. E tem ainda roupas aí, se alguém quiser também, é só perguntar, né, para casa. Muita gente compra para doar, inclusive, não é? E ajuda a casa, porque tem algumas questões materiais que tem que ser mantidas, né? Então, a gente vai junto fazendo essa solidariedade. O Harmonia e Luz irá colaborar com um grupo de pessoas que estão fazendo o Kit Esperança. Então, na nossa página no Facebook, Harmonia e Luz, ou no Instagram, vocês, por favor, vejam, né? Quem quiser se voluntariar e fazer a caridade moral mesmo, não tenho dinheiro, não tenho... mas eu posso lá ajudar a fazer alguma coisa, fazer uma triagem, separar roupa, separar calçado, né? Isso é importante, descarregar caminhão, né? E assim a gente vai. Então tá nas redes sociais, tá ali os endereços, e porque vai precisar muito tempo, né? Não vai se reconstruir assim a semana que vem, né? Essa é uma das coisas mais complexas que nós já vivemos aqui no mundo até, mas até eu vi hoje à tarde crianças africanas rezando por nós, mais pobrezinhos até, né? E convidar para ler a 5ª edição da revista Espírita Digital, Mais Luz, que também está no nosso site, né? No Facebook ele tem um link, né? E no site também, harmoniaeluz.com.br, onde ele tem mensagens e tem... Ou seja, nós temos que estudar também, não é? Para poder ter uma fé raciocinada. Então, muito obrigado. Até o próximo encontro. Foi um prazer.